Quantas vezes, irmão, você já olhou para a sua própria vida e pensou assim: agora definitivamente acabou, não tem mais saída. Talvez tudo esteja desmoronando, os planos, as forças, a fé. E é exatamente aí, nesse ponto, irmão, onde o ser humano desiste, que Deus ele começa a agir. Porque quando Deus decide agir, ninguém é capaz de impedir, irmão. Pode parecer que tudo parou. Pode parecer que o céu ele está em silêncio, que as portas elas se fecharam, mas o que você chama de fim, na verdade Deus chama de início. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Ele é o único que pode transformar esse mar de lágrimas em testemunho, irmão, e em testemunho de vitória. A história que parecia estar encerrada está prestes a ser escrita ou reescrita pelas mãos do Criador, acredite. Fique comigo nesse vídeo, porque hoje você vai entender o que realmente acontece quando o Deus do impossível entra em cena. E quando ele entra, irmão, o impossível se curva mesmo, o inimigo silencia e o improvável acontece. Entenda uma coisa, irmão, o silêncio de Deus não é ausência de ação, porque tem momentos na nossa vida em que o céu parece estar fechado mesmo, as orações não sobem e assim o retorno é só silêncio. O coração grita, mas não há resposta audível. E é nesse intervalo entre o pedido e o agir que muitos de nós desistem, acreditando que Deus se afastou. Mas o silêncio de Deus, entenda, não é abandono. É uma forma de operação. O silêncio dele é uma linguagem, uma construção que acontece no invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o próprio Criador está movendo as peças que você ainda não consegue ver, irmão. Ele não é um Deus de improviso, ele é um estrategista perfeito que trabalha com precisão cirúrgica na linha do tempo. Deus nunca foi refém do barulho humano, irmão. Quando o povo de Israel se viu encurralado entre o mar e o exército dos egípcios, o desespero tomou conta. Gritos, medo, correria, tudo parecia impossível. Moisés clamou e a resposta divina foi quase provocante, irmão. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. A ordem era para seguir, mesmo sem ver o caminho. O mar ainda estava fechado, mas Deus já havia decretado que ele se abriria. Essa é a essência do agir silencioso. Ele fala uma vez e a realidade se curva à sua palavra, mesmo que demore para os nossos olhos perceberem, irmão. O problema é que a gente confunde, sabe, a ausência de ruído com a ausência de ação. A gente quer que Deus se manifeste com relâmpagos, com sinais visíveis, com confirmações imediatas. Só que o poder dele, irmão, não precisa de palco. O silêncio de Deus não significa inércia, significa que ele está operando no nível onde nós, seres humanos, não alcançamos. É como uma semente plantada debaixo da terra, sabe? Invisível por um tempo, mas viva, germinando no escuro. O silêncio é o ambiente do crescimento, irmão. É onde a fé é lapidada, o caráter é provado e o coração aprende a confiar sem garantia, sabe? Há uma maturidade, irmão, espiritual que só nasce no silêncio. Quando Deus fala, é fácil obedecer. Quando ele se cala, é justamente aí que a gente descobre se nós realmente confiamos nele. O silêncio expõe o que há no fundo da nossa alma, se nós cremos nas promessas ou se apenas nas circunstâncias. A fé que sobrevive ao silêncio, irmão, é justamente a fé que amadurece. Foi assim com Abraão. Ele esperou por décadas pelo cumprimento da promessa. Foi assim com José. Ele suportou o esquecimento da prisão. Foi assim com o próprio Jesus, que suportou o silêncio do Pai no Getsemane, antes da cruz. Nenhum deles foi esquecido, irmão. Apenas estavam dentro de um processo que exigia tempo e fé. Em Isaías 43:13 ecoa assim como uma declaração absoluta. Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Essa frase, irmão, revela a natureza soberana de Deus. Quando ele decide, nada pode frustrar. É uma sentença eterna. Mas repare, o versículo não promete que nós veremos o agir imediatamente, apenas garante que ele é irresistível. Entre o decreto e o resultado há um intervalo, e esse intervalo é justamente um campo de treinamento da confiança. A demora aparentemente, irmão, parece falha, sabe? Mas na verdade é Deus trabalhando. Deus não trabalha com o nosso cronômetro, ele trabalha na plenitude do tempo, quando todas as variáveis se alinham ao propósito dele. O silêncio de Deus é, na verdade, um convite à confiança.
É como se ele dissesse assim: confia em mim mesmo sem provas. Ele poderia até mostrar o plano inteiro, mas ele não faz porque não faria sentido. A fé precisa enxergar sem enxergar com os olhos humanos. É nesse lugar, irmão, que a gente deixa de controlar e aprende a depender, sabe? É no escuro que a fé, ela aprende a enxergar. Quando Deus se cala, ele está dizendo assim: olha, eu ainda estou no comando. É exatamente no silêncio que ele revela quem realmente está no trono, se é ele ou se é o nosso medo. Quando você não ouve mais Deus, se lembre de uma coisa: até no silêncio ele tem um propósito. Ele está provando a tua resistência, ele está moldando a tua obediência, ele está refinando a tua fé. Não há desordem no céu, irmão. Cada segundo de espera é parte de uma engenharia espiritual que só vai fazer sentido depois. José só entendeu o silêncio de Deus quando ele se tornou governador do Egito. Davi só entendeu quando se sentou no trono. E você também, irmão, vai entender quando você olhar para trás e perceber que o tempo do silêncio foi o período em que Deus mais trabalhou. A Bíblia não mostra um Deus que explica, mas mostra um Deus que cumpre. Ele não nos deve explicações, irmão, porque as suas ações, elas falam por si. Ele promete agir e quando chega a hora, o cenário muda, irresistivelmente muda de forma tão precisa que parece um milagre. O silêncio, irmão, é somente o intervalo entre a promessa e o milagre, e quem suporta esse intervalo se torna inabalável. Se você está vivendo um tempo de silêncio, não interprete, irmão, como rejeição, interprete como um convite à confiança. Deus confia em você o suficiente para te deixar atravessar essa fase sem nenhuma explicação, porque Ele sabe que no final você vai reconhecer. O silêncio, na verdade, é só um disfarce do cuidado. E quando ele finalmente agir, e ele vai, você vai entender que não foi ausência, foi preparo. O plano estava em movimento o tempo todo, invisível, era o canteiro de obras do impossível. E o Deus que parecia calado, na verdade, estava arquitetando, sabe, o teu milagre em silêncio, irmão. Entenda uma coisa em nome de Jesus: quando tudo parece perdido, é justamente aí que ele começa. É exatamente nesse momento, quando tudo parece perdido, é que Deus começa a agir, a trabalhar. Essa frase, ela pode soar poética, irmão, mas é uma realidade espiritual profunda. Deus costuma agir justamente quando a lógica se esgota, quando os recursos humanos terminam, quando o coração já não vê mais saída. Ele não trabalha no terreno da evidência, irmão, e sim no território da fé. O ponto final dos homens é apenas um ponto de partida de Deus. É por isso que o desespero muitas vezes é justamente o prelúdio do milagre. O que você vê como ruína, para Deus é solo fértil. A história do povo de Israel diante do Mar Vermelho, irmão, é um retrato perfeito desse princípio, sabe? Atrás, um exército sanguinário. À frente, um abismo líquido. Humanamente, o cenário era uma derrota. Nenhum general teria estratégia para aquilo, mas Deus, ele não precisa de estratégia militar, irmão. Ele é o próprio criador das leis da natureza e pode suspendê-las quando ele quer. Quando tudo indicava o fim, irmão, a voz do Eterno ecoou: dize aos filhos de Israel que marchem. Não fazia sentido, irmão. Marchar para onde? Se o mar ainda estava fechado. Só que Deus, ele não age segundo o senso comum, irmão. Ele age segundo o seu próprio plano. E o plano de Deus, ele sempre existe um ainda não, sabe? E existe um agora. É isso que a gente precisa entender. Esse ainda não é um teste de confiança. É quando Deus, ele quer ver se você consegue dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar o chão. Ele poderia ter aberto o mar antes, mas ele escolheu abrir somente depois do movimento de fé. O milagre não foi só abrir o mar, irmão. Na verdade, foi o povo ter coragem de colocar o pé nas águas antes do impossível acontecer. É assim que Deus trabalha, irmão. Ele não mostra, sabe, o caminho inteiro, mas ele ilumina o próximo passo. E a cada passo de obediência, ele abre um novo pedaço do milagre. É nesse ponto que muitos desistem, porque o milagre não vem embalado em lógica. Ele vem disfarçado muitas vezes de contradição. A ordem de Deus parece insana, irmão, mas o cenário pode até parecer adverso. E tudo dentro de nós pode gritar: não vai dar certo. Só que é exatamente aí que Deus começa. Quando o raciocínio humano morre, nasce de fato, irmão,
irmão, o espaço da intervenção divina. Deus, ele espera o esgotamento da nossa autossuficiência para revelar que ele é suficiente. Enquanto você ainda confia nas suas forças, ele observa. Quando você se rende, ele age, de fato ele age. O milagre só é milagre quando desafia a razão, irmão. Se fosse possível pelas tuas mãos, não seria obra divina. É por isso que Deus deixa o quadro escurecer completamente antes de acender a luz na tua vida. Ele quer que ninguém, nem mesmo você, nem os outros, tenham dúvida de quem foi a intervenção. Ele quer seu testemunho e que ele seja incontestável, irmão. Quando as portas se fecham, quando o mar parece intransponível, quando a esperança parece ter morrido, entenda, não é castigo, é roteiro da glória de Deus. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abidnego. Quando eles foram lançados na fornalha, o decreto humano era definitivo, morte certa. Mas dentro do fogo, o que era sentença virou livramento. O impossível aconteceu, não fora da fornalha, mas dentro daquela fornalha de fogo ardente. O fogo deveria destruí-los, mas se tornou cenário onde Deus se revelou, irmão. Esse é o padrão de agir divino. Ele não necessariamente te livra do fogo, mas ele te livra no fogo. Ele não evita o deserto, mas ele transforma o deserto em caminho. É por isso que a fé, ela não é ausência de medo, é a escolha de avançar mesmo tremendo. A fé não é negar o mar, mas é apenas confiar que ele vai se abrir no tempo certo. Quem entende isso, irmão, para de tentar controlar os resultados e começa a descansar no caráter de Deus. Ele é o mesmo que abriu o mar, ele é o mesmo que parou o sol, ele é o mesmo que ressuscitou mortos. E ele continua sendo o mesmo, irmão. Só que agora a história que ele quer reescrever é a tua história. O problema é que para ver o sobrenatural, irmão, é preciso primeiro enfrentar o natural. A travessia do mar exigiu coragem. Deus abriu o caminho, mas o povo precisou atravessar com seus próprios pés. Ninguém foi carregado nos ombros de anjos. Eles sentiram o vento, sabe? O cheiro da água, o som das ondas divididas, mas precisavam andar. Assim também é conosco, irmão. O milagre é de Deus, mas o passo é nosso. Ele abre o caminho, mas você precisa marchar. E quando você marcha, irmão, mesmo com medo, algo extraordinário acontece dentro de você. A fé deixa de ser um conceito e se torna experiência. Você percebe que Deus não é uma teoria, é presença, é real. Que o impossível, sabe, não é obstáculo, é uma oportunidade para ele se manifestar. E quando ele finalmente agir, irmão, você vai entender por que demorou tanto. Porque o tempo de espera serviu exatamente para te transformar na pessoa capaz de sustentar o milagre que Deus está gerando. Deus não chega atrasado, irmão. Ele chega exatamente quando tudo que é humano já se calou. Ele chega quando não há mais dúvida sobre quem está no comando. Quando tudo parece perdido, é justamente aí que ele começa. E quando ele começa, irmão, nada pode impedir o agir de Deus. O mar se abre, o fogo não consome, e aquilo que era caos se transforma em testemunho. O desespero é só o prelúdio da glória, irmão. Porque o Deus que age no impossível, ele não está preocupado em te impressionar, ele está decidido a te ensinar a confiar. Irmão, entenda uma coisa, o agir de Deus, ele transforma a dor em propósito. O agir de Deus não se limita a mudar circunstâncias, ele transforma pessoas. O milagre é maior aqui, irmão. Não é que o mar se abre, nem que o fogo não queima, mas é o coração que aprende a confiar em meio ao caos. A maioria das pessoas ora para que Deus mude a situação, mas o propósito dele é muito mais profundo, irmão. Ele usa a situação para mudar você. Ele não desperdiça dor. Cada lágrima, cada atraso, cada perda tem uma função no plano divino de moldar o seu caráter e te aproximar da essência do que ele te chamou para ser. Em Romanos 8:28, Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Note que o texto não diz que todas as coisas boas cooperam, mas ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa que até o que parece errado, quando passa pelas mãos de Deus, é redirecionado. Ele usa o sofrimento como matéria-prima para formar maturidade espiritual. Ele usa a dor, irmão. E veja, não é o fim quando você está sentindo dor.
É justamente por isso que às vezes Deus, ele não te livra do problema, mas ele te fortalece dentro do problema. É nos vales, irmãos, que os frutos crescem. O monte é o lugar da vista, mas o vale é o lugar da raiz. A glória que muitos desejam ver e exige profundidade, e a profundidade é escavada pela dor. Quando Deus permite que algo doa, irmão, não é punição, é lapidação da parte do Eterno. Ele está arrancando camadas de orgulho, arrancando autossuficiência, arrancando medo, tudo aquilo que impede da gente ver a glória dele e a glória dele fluir através de nós. Esse processo pode doer, porque morrer para si mesmo dói, mas é só depois dessa morte que vem a verdadeira vida. Deus não quer apenas te tirar do deserto, irmão. Ele quer que você saia diferente do deserto. Ele não está interessado em te devolver ao ponto de partida, mas ele está interessado em te transformar em alguém novo. Veja José, traído, vendido, esquecido, mas por fim promovido. O Egito não destruiu, transformou. O sofrimento o tornou mais sábio, mais paciente, mais preparado para governar. O que parecia uma sequência de tragédias era, na verdade, irmão, um currículo espiritual sendo escrito pelo próprio Deus. Se José não tivesse passado pela prisão, jamais teria aprendido a administrar o palácio. Assim é com você, irmão. O que hoje parece perda é treinamento, acredite. A dor é justamente o chão onde Deus constrói o propósito. Quando ele decide agir, irmão, não é apenas para te tirar do buraco, mas para te ensinar a andar sobre a rocha. Ele quer te tornar alguém que não dependa das circunstâncias, mas da convicção. Alguém que mesmo no caos diga, eu sei em quem tenho crido. Porque a fé, irmão, não é dizer Deus pode mudar a minha situação, é dizer mesmo que ele não mude, eu decido continuar confiando nele. Há dores, irmãos, que Deus não explica, ele ressignifica. Depois que passa, você percebe que aquilo que te quebrou, na verdade, não quebrou, na verdade te preparou. O que você chama de atraso era, na verdade, tempo de maturação. O que parecia um castigo era proteção de Deus. Deus não quer te humilhar, irmão, ele quer te amadurecer. E o amadurecimento é um processo lento, mas é necessário. Ele não tem pressa, porque não trabalha em resultados superficiais. Ele trabalha em transformações duradouras. O agir de Deus, irmãos, revela o contraste entre o que nós queremos e aquilo que nós precisamos. A gente quer muitas vezes conforto, ele oferece crescimento. A gente quer explicações, mas ele oferece direção. A gente quer saída rápida, mas ele oferece raízes profundas. Enquanto nós estamos pedindo alívio, irmão, ele está forjando um propósito. E o resultado desse processo é um tipo de fé que o mundo não consegue quebrar, irmão. É a fé de quem passou pelo fogo e saiu de lá purificado e não queimado. Essa é a diferença entre o alívio e a cura. O alívio tira a dor, a cura transforma a dor em sabedoria. Quando Deus ele age, irmão, ele não apenas alivia, sabe? Ele cura mesmo. E a cura envolve, muitas vezes, confrontar-nos. Por isso, irmão, muitas vezes o processo dói, mas não é um problema. A dor aqui gera libertação. A cruz de Cristo é a prova máxima disso. O maior sofrimento produziu a maior história de vitória. Deus sempre transforma o lugar da dor no berço do propósito, irmão. Então, se você está vivendo algo que não entende, segure firme, irmão. O que parece destruição pode ser o início da reconstrução. Deus não está atrasado. Ele está lapidando você. E quando ele terminar, você não será mais o mesmo. O testemunho não será apenas Deus mudou minha vida, mas vai ser assim, Deus me mudou. E essa transformação é o verdadeiro milagre, irmão. O que permanece quando tudo passa, sabe? O agir de Deus não é só sobre o que ele faz por você, mas é o que ele faz em você e através de você. Ele transforma feridas em ministério. Ele transforma lágrimas em força. Ele transforma desastre em direção. Tudo coopera, irmão. Tudo tem sentido, mesmo que ainda não pareça ter sentido. Quando Deus age, ele não apenas muda o seu destino, ele te torna digno do destino. No fim, irmão, tudo que Deus faz tem um propósito, até o que parte o coração, sabe? O silêncio, o deserto, a espera, o fogo, nada é aleatório. Cada etapa foi escrita por um autor que nunca erra o enredo.
E quando ele decide agir, irmão, nenhuma força humana, nenhuma palavra contrária, nenhuma porta fechada consegue impedir. O que é teu por promessa está guardado, irmão, não está perdido. E quando esse tempo chegar, quando o tempo dele chegar, tudo vai se alinhar, como se o universo inteiro estivesse esperando o agora de Deus. Mas antes disso, irmão, há algo que ele quer fazer dentro de você. Ele quer te ensinar a descansar no meio da guerra, a confiar sem garantias, a crer sem entender. Ele quer te mostrar que a fé não é um atalho, é um caminho. E nesse caminho você não anda sozinho. O mesmo Deus, irmãos, que abriu o mar vermelho, e aquele que continuou na fornalha com aqueles jovens, que ressuscitou mortos, é o Deus que muda a tua história. Ele não mudou, ele apenas está construindo um momento perfeito para o impossível dele acontecer na tua vida. Então não desista, irmão. Não é o fim, é só o prelúdio do começo. O que agora parece silêncio será testemunho. O que hoje é lágrimas será risada. O que dói hoje, na verdade, vai ser exatamente a prova de que Deus nunca te deixou nem um segundo. Você não foi esquecido, você foi escolhido para algo maior. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: eu creio no agir de Deus. Que essa frase ela seja mais do que um comentário, irmão, seja uma declaração pública de fé, porque quando você confessa, o céu se move. E enquanto você escreve, o mesmo Deus que moveu mares está se movendo outra vez, só que agora dentro de você, na sua história, na sua vida. Que Deus te abençoe, irmão. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: eu creio no agir de Deus. Que essa frase ela seja mais do que um comentário, irmão, seja uma declaração pública de fé, porque quando você confessa, o céu se move. E enquanto você escreve, o mesmo Deus que moveu mares está se movendo outra vez, só que agora dentro de você, na sua história, na sua vida. Que Deus te abençoe, irmão.